Senhoras e senhores vereadores, situação muito ruim, muito triste, e acho que a primeira coisa que é importante que a gente aqui faça é manifestar nossa solidariedade em relação à família do vereador Magaldi, lamentar esse episódio na nossa cidade. Para essa Câmara é uma perda, para a cidade de Niterói é uma perda. Um vereador amplamente consagrado nas urnas da cidade, reiteradamente foi reeleito, faz parte da história, da memória de Niterói, teve contribuições muito importantes, uma trajetória marcante pelo parlamento, uma pessoa querida. Me impressionou muito a quantidade de pessoas, funcionários aqui da Câmara e colegas que eu vi muito abalados com o falecimento, com essa situação absurda, vítima de uma violência injustificável e que a gente tem que repudiar de todas as formas. Então, aqui nosso carinho à família, nossa solidariedade, nosso pesar em relação ao vereador Carlos Magaldi. Eu, particularmente, tinha uma relação muito amena, muito boa e gentil com o vereador Magaldi. Várias vezes eu tinha contato com ele, porque ele lidava com questões do carnaval, e eu, como presidente da Comissão de Cultura, a gente tinha um bom diálogo, assim, vai fazer muita falta de fato. Queria, em primeiro lugar, prestar essa homenagem ao Magaldi e à sua família. Em segundo lugar, dizer que o problema também aqui no nosso debate um pouco fica mal parado, porque como a gente começa em seguida a discutir segurança pública e as nossas visões sobre segurança pública são diferentes, eu quero esclarecer, deixar claro, porque não é de propósito, mas acaba acontecendo. Fica parecendo que os vereadores que têm uma visão de defesa dos direitos humanos, de alguma maneira, não são tão solidários ou não entendem como tão importante a vida do nosso companheiro que foi perdido. E, pelo contrário, eu tenho certeza que os vereadores que têm uma posição contra a pena de morte, contra a redução da maioridade penal, contra o extermínio da juventude pobre e negra das nossas comunidades, contra uma polícia que muitas vezes, e eu quero sim dar valor ao bom policial, mas também tenho que apontar o extermínio e a covardia que acontece. Eu tenho que falar isso aqui corajosamente em um cenário em que a gente está sendo solidário a um crime bárbaro, condenando um crime bárbaro e solidários a uma família. Então eu quero explicar e deixar claro que a gente não é menos solidário por isso. Mas ainda assim, demarcar essa solidariedade, mas colocar alguns elementos do debate respeitoso, cordial com os meus colegas sobre visões de segurança pública. Tudo aquilo que Jaime Suzuki pregou aqui, e é isso que eu tento explicar e tento colocar, é exatamente o que já é feito. Ter uma polícia que mata é exatamente o que a gente já tem. A polícia do Rio de Janeiro. E aí vem o primeiro problema. Nós debatemos muito segurança pública, tratando do caso e falando pouco da estatística. A gente fala do caso porque comove a gente fala daquela dona de casa, ou daquele senhor, ou daquela pessoa que pagou com a vida um processo absurdo, que esmaga as pessoas e que gera os crimes na nossa sociedade. A gente fala pelo caso, fica indignado pelo caso e propõe uma solução pelo caso. Mas a gente olha pouco as estatísticas. Uma das polícias do mundo que mais mata é a polícia do Rio de Janeiro. Ela matou 1.700 pessoas, se você somar os autos de resistência e os desaparecidos, 1.700 pessoas em um único ano. Isso é estatisticamente mais do que a polícia da África matou, mais do que a polícia do Oriente Médio matou. Mais do que a polícia, alguém falou aqui, da Bolívia, matou. Ela matou mais do que as polícias de várias cidades. Ela é uma das que mais mata. Estou quase ousando dizer a que mais, mas eu vou tomar o cuidado de colocar ela entre as 5. Porque a gente pode olhar a estatística e vai ver isso lá. Vereador. Mas eu quero... Deixa eu só dar os argumentos, eu vou ter todo o prazer de ouvir os apartes. Mas precisa me entregar a segurança que o discurso de você está fazendo. Porque o discurso é, se a polícia matar, se enfiar o dedo, se der tiro em todo mundo, se ela atirar primeiro e perguntar depois, aí teremos uma sociedade segura. Nós já temos uma das polícias que mais mata e não temos uma sociedade segura. É a primeira coisa que eu queria mencionar.
A segunda coisa que eu queria mencionar é que talvez o problema da segurança pública esteja engendrado em uma máquina, em um procedimento, em uma forma de olhar o problema que acaba fazendo com que a gente, e eu vou usar a expressão do Galo, enxugue o gelo. A gente compra mais arma e contrata mais policial. Eu quero falar da estatística. Vamos olhar a curva em gráfico do aumento do poderio militar e do número de homens que progressivamente, através dos anos, as nossas instituições repressoras, e está certo ter polícia, é muito importante não ter esses discursos extremados. Ah, então o cara é contra a polícia. Não é isso. Eu estou tentando olhar o problema de outra forma. Então aumenta a cada ano o número de policiais e armas, e junto aumenta o número de pessoas que morrem e a violência. Sobe o investimento em repressão e sobe junto a quantidade de vítimas e de violência. Não pode estar certo se isso vem sendo praticado há 50 anos. Porque o problema da defesa das pessoas que falam contra os direitos humanos é que elas acham que quem dirige a política de segurança pública é o pessoal de direitos humanos. E sinto muito, não é. Não é. Não são as pessoas de direitos humanos que dirigem o esforço de segurança pública da sociedade. Pelo contrário, o que marcadamente tem a nossa história é que a visão repressora, é que a visão de combate armado, de que a visão de enfrentar tudo, todo o tempo, em tudo quanto é lugar, essa é a visão que demarca a ótica, o olhar, o centro da análise de segurança pública no Brasil. Então, eles aplicam um remédio que eles defendem, e aí é um debate maduro com os meus colegas. Aplicam um remédio que eles defendem. Vamos ter uma polícia que mata, e lá vai a polícia e mata. Vamos nós não queremos saber de direitos humanos, para a gente cadeia não é lugar para ressocializar, cadeia é inferno. É isso que a gente tem. É exatamente o que a gente tem, cadeia é inferno, cadeia não é para ressocializar. Qual é a cadeia no Brasil que ressocializa alguém? Tem toda a razão. É exatamente a política que vocês estão defendendo, a política que é aplicada. A nossa cadeia é um inferno, a nossa polícia senta o dedo, e isso não está resolvendo. E aí eu quero mencionar aqui outra distorção do debate, que é a distorção do debate quando trata a questão das drogas. Em primeiro lugar, quem defende a legalização ou uma política antiproibicionista não é usuário e não defende drogas. E eu tenho que ter muita coragem, clareza e altivez para fazer... deixa eu só concluir, eu vou permitir com o maior prazer. As pessoas que defendem uma política antiproibicionista não é porque elas defendem as drogas, é porque elas entendem que drogas são um problema de saúde pública e não um problema de segurança pública. E que esse deslocamento para o item de segurança pública está matando gente à torta e à direita. E é como enxugar gelo. Porque você vai o tempo todo trabalhar com a ideia de que você vai matar o traficante, mas vai ter sempre tráfico, porque ele está instalado estruturalmente. Eu não defendo que todas as drogas sejam descriminalizadas e nem quero fazer disso uma caricatura da posição. Mas eu acho que drogas são um problema de saúde pública. Essa é a minha opinião. E eu me sinto muito ferido, sim, quando o Magaldi é assassinado. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dois terrenos são separados. Sobre a questão que foi mencionada das profissionais do sexo. Elas estão embaixo, é que o pessoal não olhou para elas. A gente estava olhando, elas estão na rua, embaixo do logradouro, com os nomes escritos agora na marquise, se prostituindo no meio da rua. Porque toda aquela operação que era para fazer acontecer lá, eu não sei que resultado deu, mas eu tenho certeza que não olhou para elas. É a única certeza que eu tenho, porque elas estão expulsas do lugar onde elas trabalhavam e no meio da rua. Eu não conheço os detalhes, talvez algum vereador me esclareça, mas o meu olhar não é ilegítimo, eu estou olhando aqueles seres humanos. E eles têm que ter, sim, toda a cobertura e proteção, inclusive dessa Câmara do Parlamento da cidade, são cidadãs. E isso não é ofender ou tratar mal as autoridades. Eu não fiz isso hora nenhuma audiência. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Mas eu acho que esse olhar humano sobre elas é muito importante, porque aquelas mulheres ali, elas têm direitos plenos, idênticos ao de cada uma das damas e dos cavalheiros que estão nessa sessão de forma tão impoluta e cheios
da autoridade constituída pelo Estado através do voto popular. Acho que tem os mesmos direitos que a gente. Era muito importante que fossem ouvidos. E a situação, no final das contas, foi uma situação que a gente viu, teve pouco olhar social. E aí, o que adianta? Como é que nós vamos fazer com a violência? Porque nós temos mesmo aqui meter a bala e fazer acontecer. Quero repetir que isso é o que é feito há décadas no Brasil, que isso não tem funcionado e que o olhar deveria ser promocional. Eu vou dizer onde é que não tem violência como tem no Brasil. Porque os Estados Unidos, vocês estão dando como exemplo aí, é uma furada. Mais de 1.700.000 pessoas presas, a maior população carcerária do mundo, índice de criminalidade alto, em várias cidades, o pau come. Então, não tem isso. E a polícia americana estava sendo questionada recentemente, inclusive, por ter matado de forma racista um cidadão desarmado. A polícia que a gente quer defender é uma polícia que seja cidadã, que tenha olhar investigativo. Vamos olhar para um outro lado dessa história, vamos falar de estatística? Quantos são os homicídios esclarecidos? Será que a gente não tinha que investir em inteligência? Menos de 5% dos nossos homicídios, meus amigos, minhas amigas, são esclarecidos. 3% dos homicídios são esclarecidos. Então, tem que fazer, tem que acontecer, mas nós não queremos nem saber de esclarecer nem os homicídios. Então, vamos começar esclarecendo os homicídios, vamos ter polícia investigativa, vamos atirar ou prender, ou o que quer que vocês queiram fazer, mas vamos fazer pelo menos com a pessoa certa, porque eu acho que está para além do razoável a gente achar que a polícia tem que sair matando. Então, não vou me alongar, presidente, eu vou caminhar. Vereador Léo, é porque a gente tem que administrar, eu vou pedir um pouco os vereadores um pouco de paciência. É que eu provoquei um bom debate. É um assunto bem atípico ao que a gente tem ordenado aqui a sessão. Claro. E nós entendemos que tem outros vereadores inscritos para falar. Deixa eu só... Mas na própria sua fala, vereador Léo, é porque eu não sei, eu não tenho olhado estatística, mas o Brasil tem um grande problema que é o narcotráfico, e principalmente em grandes centros urbanos. O mundo tem. Então, não, mas o Brasil tem muito grande, e principalmente alguns centros urbanos, e geralmente são nos grandes centros urbanos. Claro. E aí, o maior índice de homicídio que acontece no nosso estado do Rio de Janeiro, 80% do narcotráfico. E, aí presidente, das 50 cidades mais violentas do mundo, 16 ficam no Brasil. É o país que tem maior número de cidades no ranking da violência. É evidente que tem alguma coisa errada. Eu estava querendo só garantir a minha fala, eu vou dizer, o narcotráfico é o grande núcleo da violência no E é por isso que a gente não tem que tratar a questão de drogas como uma questão de enfrentamento com bala, embora a gente tenha que combater e ser contra as drogas. Ninguém aí tem que ser a favor das drogas. Não é isso. Agora, eu acho que está posicionado errado uma discussão que há 50 anos está matando gente, a gente segue fazendo a mesma coisa. É como, que eu quero tentar expressar isso, é como você acordar de manhã e todo dia fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Você acorda de manhã, faz as mesmas coisas que você fez ontem, faz pior ainda, faz mais ainda e espera que os resultados vão ser completamente outros. Porque se esse discurso tem razão, e ele é que está governando a segurança pública há décadas, então precisa me entregar os resultados desse discurso. Peraí, eu quero realmente amarrar e concluir, e nenhum vereador foi interrompido. Talvez eu tenha aqui provocado algumas... No bom sentido, não, no bom sentido. Eu só quero aqui tentar expressar a minha opinião. Quero dizer, em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade, carinho, respeito à família do nosso querido Magaldi. A violência em Niterói está uma vergonha, está um absurdo mesmo, e eu quero começar aqui dizendo que eu teria vergonha de ter adesivo do Sérgio Cabral. Eu, aqui na minha trajetória, tive sempre essa posição clara com os meus colegas, respeitosa e clara. Eu não vou fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Na minha opinião, a política estadual de segurança pública é desastrosa. Sacrificou Niterói de forma vil. Eles arrebentaram o efetivo em Niterói, o que é importante para a cidade, e traçaram uma política de segurança pública que privilegiava os grandes eventos, tirando os efetivos de Niterói e deixando a cidade desprotegida.
Então, o governo Sérgio Cabral, eu vou completar aqui para polemizar mais um pouquinho, o governo Sérgio Cabral é responsável histórico no estado do Rio de Janeiro por interiorizar o crime organizado, por levar o crime organizado a cidades onde ele jamais tinha colocado o pé antes. Porque na hora que você apertou localizadamente, através de UPP, sem uma política sistêmica de combate à violência, é claro, espirrou para o lado, para a cidade do lado, para o bairro do lado, para Bom Jesus de Itabapoana, que passou a ter crime organizado onde não tinha antes. Então, problema da segurança pública, a gente tem que enfrentar essa lógica do governo estadual, que eu sempre condenei aqui, vocês são assim, testemunhas disso. Quero dizer, com respeito, que eu compreendo a posição das pessoas que defendem medidas cada vez mais extremadas na lógica da segurança pública. Mas terminar dizendo e lembrando que os países que conseguiram resolver esse problema, e eu aqui só dei número, é menos de 3% dos homicídios que são esclarecidos, é uma maior população carcerária do mundo ao mesmo tempo em que tem pena de morte, é um processo de segurança pública que parece até que os gestores da segurança pública é tudo pessoal de direitos humanos, né? Quem governou a segurança pública no Brasil durante 40, 50 anos não foi a linha dura, não, foi o pessoal moderado, né? Agora a culpa é dos direitos humanos que o Brasil tem violência. Então esse olhar, eu quero terminar dizendo que esse olhar específico é o que vem sendo aplicado, que ele é enxugar gelo e que, infelizmente, enquanto a gente não trocar a forma, mudar o olhar, enfrentar o problema de outro jeito, fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes, a gente vai seguir obtendo resultados idênticos. Os países do mundo que conseguiram, e muito bem obrigado, no combate à violência. Sabe quais são? São os países que fizeram o dever de casa na questão social, sim, na igualdade social. Me dê padrões de justiça social noruegueses e lhe entregarei, não pelos presídios, não pela troca de tiro, não pelo tanque de guerra, me dê condições sociais, justiça, igualdade, sociedade com coesão em padrões noruegueses, ou suecos, ou suíços, ou, enfim, poderia dar aqui vários exemplos. E eu entregarei de volta uma sociedade com esse índice de violência. Me dê uma sociedade brutal, violenta, onde até os parlamentares cobram sangue, é um coliseu o negócio. E você terá, certamente com todas as injustiças, um resultado injusto por certo. Acredito que a gente precisa virar a página, ligar o interruptor, ter polícia, mas ter inteligência, ter firmeza, mas ter regra, ter ataque ao crime organizado, mas também ter, do outro lado, corregedoria e, ao mesmo tempo, trabalhar as questões sociais do nosso país. Porque se você for lá e matar o tráfico de drogas inteirinho do Morro do Estado, eu garanto a vocês, senhores, e todos vocês sabem disso, em 3 meses, em 2 meses, em 1 mês, o crime organizado está no Morro do Estado vendendo droga de novo, porque estruturalmente fazem a mesma coisa e obtêm o mesmo resultado. Mata todo mundo e você continua tendo o comércio de drogas, porque isso é interessante e lucrativo e alguns jovens irão cair no comércio de drogas. Não está atacando as causas do problema. A minha fala é incômoda, ela traz um certo tom de polêmica, mas é com muito respeito à posição de todos os colegas aqui que sempre orientam o nosso debate. Acredito que a gente tem que lutar mais para ser a Noruega do que lutar para ser o Afeganistão. Muito obrigado, presidente. Fala aqui. A partiu. Bom, vereador,